Olá, meus queridos, como vão vocês? O mundo está em polvorosa. Apareceu aí um tape com gravações dos Beatles e tal, mas não tem nada de novo nisso aí, a não ser uma qualidade sonora extremamente bacana. Eu vou contar para vocês o que se sabe sobre esse tape e o que eu sei sobre esse tape. Talvez a gente jogue um pouco de luz aí, né, para ninguém ficar se falando besteira pela internet e também ficar acreditando em tudo que aparece por aí. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que as gravações que os Beatles fizeram na década, no dia 1º de janeiro de 1962, foi algo que permeou aí a imaginação dos Beatlemaníacos por muitos anos. Poucos eram aqueles que tinham os discos de vinil na época, que era chamado de bootlegs, que são discos não oficiais dos Beatles, né? Com gravações que não saíram ali entre o Please Please Me e o Let It Be e nem estavam no Past Masters, né? Então tinha gravações da BBC, tinha shows que eles fizeram pelo mundo inteiro, tal, tal, tal. Tinha também versões lá em Twickenham, também na Apple, das músicas lá que não foram usadas, e outra coisa que era muito importante na vida dos bootleggers, né, o qual eu me incluo, eram as gravações dos Beatles na BBC. O que acontece foi o seguinte, meus queridos, apareceu em Vancouver, no Canadá, né, o cara, ele é dono de uma loja, eu até anotei o nome da Neptune Records, o cara chamado Rob Frith, que parece ser o nome desse sujeito. Então ele descobriu no meio lá dos discos dele lá e tal, ele descobriu um tape, aqueles reel-to-reel tapes, o qual ele foi passar ele para um outro tipo de mídia e tal, e quando ele colocou lá na máquina lá para tocar, ele viu quem eram os Beatles, estava tocando Money, estava tocando Take Good Care of My Baby, Love of the Loved, Hello Little Girl, né, e mais outras músicas, Memphis, Tennessee, There Is You, de um montão de músicos Beatles gravaram ali na década, no dia 1º de janeiro de 1962. Então ele pegou esse tape e a coisa que ele viu foi que o som era extremamente, era uma qualidade absurda. Meus queridos, o que que nós temos de oficial da década? É lógico que saiu algumas músicas no Anthology 1, não todas, mas saíram algumas músicas que aqui com a qualidade razoável, né? Mas a gente tem, a maioria dos Beatlemaníacos tem esse disco aqui, é um bootleg, você vai ver, ele não tem nem selo, tá vendo? É em branco, né, e tal. E aqui tem um texto de como foram as gravações da década e aqui as músicas que eles gravaram lá, né? Tem uma história, só abrindo parênteses, tem uma história do John Lennon na década de 70, onde que alguém o presenteou e ele escutou e aí ele mandou fazer uma cópia em vinil para os outros Beatles, né? Os outros ex-Beatles, né? Pro Paul, pro George e pro Ringo. De olha só, cara, o que que eu descobri aqui, as gravações da Decca, como é que pode ter jogado essa banda fora e tudo mais. Algumas pessoas dizem que o John Lennon estava errado. Na verdade, o John Lennon ele descobriu ali, alguém deu para ele algumas gravações da BBC que ele achava que era da Decca, porque o John Lennon não era tão bitomaníaco como nós, né, meus queridos? Mas enfim, o que acontece é o seguinte. Ele apareceu lá com essa fita e aí saiu como não tem nada de inédito. Isso é muito importante frisar aqui para os amigos bitomaníacos. Não tem outra gravação, não tem outro outtake de alguma música, né? O que nós temos da Decca é o que nós temos da Decca. Está tudo aqui, né? Eu vou fazer uma pequena relação rápida. Like Dreamers Do, Money Till There Is You, Shake of Araby, To Know Him is to Love Him, né? Que era uma versão do To Know Her is to Love Her, do Phil Spector. Take Good Care of My Baby, Memphis, Tennessee, Sure to Fall, Hello Little Girl, Three Cool Cats, Crying, Waiting, Hoping, Love of the Loved, September in the Rain, Bésame Mucho e Searching. Essas são as músicas da década, não há uma segunda versão, não há um outtake, nada disso. É o que a gente tem por anos. Agora eu vou contar para vocês o seguinte, é uma percepção minha, porque eu não vi nenhum outro YouTuber e também não vi nenhuma pessoa falando sobre isso. Vocês sabem muito bem, os amigos aqui, que eu trabalhei na revisão técnica do TuneIn, do Mark Lewis, o qual eu considero, sim, a melhor biografia já escrita sobre os Beatles. Eu sei que a biografia, essa primeira parte, ela termina logo depois que os Beatles gravam a música Please Please Me, seu lado B, Ask Me Why, e aí eles vão para Hamburgo para fazer aquela derradeira apresentação ali em dezembro de 1962 e assim acaba o livro. O Marco Lewison vai fazer a segunda parte do livro, não sei quando, não me perguntem, né? Começando em janeiro de 63 e vai até não sei aonde, né? Não sei como é que ele vai dividir, se vai ser uma trilogia, serão 4 livros, eu não sei. Então, eu conheço muito bem a obra do Mark Lewison, porque além de eu ter o Beatles Chronicle
e também o Beatles Recording Sessions. Eu trabalhei na revisão técnica do TuneIn, então eu conheço aquele livro frase por frase. E ele foi, lógico, fonte para diversos vídeos meus aqui na Beatles School. A audição da Decca sempre foi uma coisa que, para mim, coisa que eu tenho um apreço muito grande, que é uma história que eu sempre tive uma curiosidade muito grande. Meus queridos, eu não vou falar dela. Foi gravada dia 1º de janeiro de 1962. Os Beatles foram rejeitados, como é contado nas histórias por aí, pelo dono da Decca? Não. O que aconteceu foi o seguinte: foi delegado a um cara, o Tony Meehan, né? E ele escutou os Beatles naquela audição no dia 1º de janeiro, papapá, escutou, bacana, papapá. Só que naquele mesmo dia, ele também ia fazer uma audição com uma outra banda que era de Londres, que morava ali perto dos estúdios da Decca, que se chamava Brian Poole and the Tremeloes. E o que que acontece? Eles não são nada melhor do que os Beatles e os Beatles não são nada piores do que eles. O que que foi acordado na hora que o Tony Meehan foi falar com os chefões ali da Decca foi o seguinte, falou assim, olha, as duas bandas, né, dão conta do recado e tal. Ele tinha uma leve tendência, não apenas por ser amigo dos integrantes do Brian Poole and the Tremeloes, mas ele também tinha o seguinte, a gente vai contratar uma banda onde que essa banda ela pode ser usada como backing band para outros artistas da Decca, né? Então, chamar esses meninos lá de Liverpool para vir gravar aqui em Londres de um dia para o outro vai ficar um pouco complicado. Os meninos do Tremeloes, eles moram bem aqui do lado, então essa foi a escolha. Essa foi a real história, né? Que os Beatles foram rejeitados, não. Eles foram simplesmente eles foram colocados de lado em detrimento a outra banda que morava em Londres, do lado do estúdio. Essa é a história, né? Só que, graças a Deus, eles foram colocados de lado, porque aí acabou o George Martin depois concordando em contratá-los para a Parlophone, que pertencia à EMI, a qual já havia rejeitado os Beatles. Uma breve história agora, que é o mais importante do nosso vídeo. Ali no primeiro semestre de 1962, a Decca, para poder fazer um afago no Brian Epstein, porque o Brian Epstein era filho do dono da NIMS, que também tinha uma parte de que era uma loja de discos, que era a maior loja de discos do norte da Inglaterra. Então, a audição da Decca foi um favor ao Brian, né? E assim os donos da Decca falaram para o Brian, bom, acho que a gente pode fazer um favor para você, que é te dar os tapes originais Real to Real. E assim Brian Epstein foi, meus queridos, na Pi, na Philips, na própria EMI, em todas as gravadoras de Londres, tentando arrumar chance para os Beatles. E ele foi rejeitado por cada uma delas, incluindo a EMI, né? Então, um dia ele foi passar perto da loja da HMV em Londres, na Oxford Street, ali pertinho da Selfridges. Então ele foi no andar de cima conversar com um amigo dele. E esse amigo dele falou o seguinte: eu sei que você está aí meio triste, o que que houve? Ele falou assim: eu tô sendo, eu tô contratei esses meninos aqui, sou empresário deles, e eu tô tomando não atrás de não atrás de não. Ele falou assim: pô, vamos ouvir aí e tal. Aí Brian abre sua bolsa e ele tira esses real to real tapes. E aí esse amigo dele vira para ele e falou o seguinte: meu caro, aqui no andar de cima aqui da loja da HMV, tem um cara que passa esses tapes para acetatos. E você poderia dar esses tapes para ele, ele faria os acetatos, que ficaria mais fácil para você vender os Beatles. Toda vez que você for nessas outras gravadoras, você leva o disquinho, eles colocam lá na hora, só de ter que colocar o reel-to-reel tape. Já demora, eles têm que arrumar a máquina, isso aí já dá no psicológico do cara, tipo, sabe que saco ter que ouvir esses caras, agora tem que colocar esse tape nessa máquina e tal. Então, com um disquinho, com acetato, você vai agilizar isso aí, né? E assim o Brian fez, né? O Brian foi lá e transformou esses tapes em acetatos, em vinil, papapá. Tem lá de Hello, Little Girl, Love of the Loved, papapá. Eu não vou entrar no mérito, mas por conta disso, quando o cara fez os acetatos, ele perguntou quem que era esse tal de Lennon McCartney que escreveu Hello, Little Girl, Love of the Loved. Ele falou assim, são os dois meninos, o baixista e o guitarrista. Ele falou assim, pô, você já registrou isso aqui? E aí, sim, o Brian acaba conhecendo o pessoal da como é que era? Artman and Beechwood. Eu esqueci o nome da companhia dos publishers. E através deles eles conheceram o George Martin. Então tá aí a conexão, a presença do Brian Epstein nesse dia na loja da HMV fez com que fizesse uma conexão para Art and Beechwood. Eu esqueci o nome da porra, depois vocês procurem. E aí o que acontece? O Brian tem um contato com o George Martin, né? Então essa é a história. Agora, o que que aconteceu com os tapes? Não sei. Vai ver se são esses os tapes aí. Foram parar no Canadá como? Também não sei. Vai ver o cara lá na loja da HMV, pegou aqueles tapes, deu para alguém, que deu para alguém, que deu para alguém, que foi parar lá, né? Agora, tem muita gente falando no universo bitomaníaco aí
os clubinhos aí de bitomaníacos e tal, principalmente nos Estados Unidos, falando que pode ser muito bem uma cópia da cópia. Uma cópia muito bem feita, mas uma cópia da cópia. Então não tem nada de ineditismo. A única coisa bacana disso tudo é que a qualidade realmente parece ser muito boa. Melhor do que do Anthology 1, não sei. Melhor do que isso aqui? Não sei, a gente vai ter que ouvir. Tem que ter um especialista, um Giles Martin, alguém para ouvir isso aí. Para poder falar que, tipo assim, olha, em lançamentos futuros, que vai ter essas musiquinhas da Decca, um futuro anthology. Então, tá um zoom, zoom, zoom aí, eu não sei se é fake news, de que o livro do Anthology, que foi lançado em 2000, e não na época do Anthology, o livro Anthology foi lançado em 2000, eu lembro que eu comprei o meu em 2001. Ele vai ser relançado com mais coisas e tal, tá? Esse zoom, 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 sabe-se lá se até os discos do Anthology vão ser relançados. Talvez aí vai ser expandido, vão colocar todas as músicas da Decca. Pronto, agora já tem uma fonte com a qualidade melhor. Mas nem isso eu posso falar para vocês, porque a gente não sabe qual que é a qualidade disso aí, se é boa, maravilhosa, a ponto de ser agora a master, né? O que esse Rob Frith falou que ela é uma cópia da master da Decca. Como a gente sabe que a master da Decca está com a Decca, as únicas cópias que foram feitas foram dadas ao Brian Epstein. Se existem as cópias do Brian Epstein ainda com a família do Brian Epstein, não sei. Elas pertencem aos Beatles? Não sei. São essas que estão lá em Vancouver, no Canadá, na loja do cara do Rob Frith? Pode ser, a gente também não sabe, né? E também muito cedo para ficar taxando isso aí como algo assim absurdamente importante na história dos Beatles. Desculpa jogar água no chope, mas não é tão importante assim. Mas nossos meninos são tão importantes que até quando descobrem uma coisa que nem é tão importante assim, se torna notícia no planeta inteiro. Isso aí, meus queridos, o poder da música dos Beatles e toda essa aura que está em volta dos nossos meninos. Um grande abraço para vocês, espero ter explicado aqui um pouquinho para vocês o que pode ser isso, o que não pode ser isso. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.